Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches e eu estou sempre aqui no canal do Rodrigo para falar sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MFI 11. Esse que é um FOF, um fundo de fundos que investe também em ações do mercado imobiliário. Então uma parte da carteira dele fica focada em cotas de outros fundos imobiliários, mas também ele aloca uma parte dos recursos dele em ações de empresas imobiliárias. Então, se você quer conhecer esse fundo, quer entender tudo sobre ele, ele fez a IPO muito recentemente, ele é de julho de 2020, ele tem um patrimônio líquido pequeno e ele encerrou agora a segunda emissão dele. Como de costume, a gente vai falar sobre relatório gerencial, vai falar sobre dividendos e vai falar também sobre as perspectivas para o futuro e o que você deve ficar ligado nesse fundo. Então vem com a gente, você vai gostar demais desse conteúdo. Sócio, dando início ao nosso vídeo sobre o MFI 11, o Mérito Fundo e Ações Imobiliárias FII, administrado pela Planner DTVM, Planner que é uma corretora e distribuidora de títulos e valores imobiliários, com 24 bilhões sob administração fiduciária nos diversos fundos e segmentos dela. Gestão é feita pela Mérito Investimentos. O segmento dele é híbrido e mandato também. Isso significa que esse fundo, apesar de investir com foco em cotas de outros fundos imobiliários, como o FOF que ele é, e ações do setor imobiliário, ele também investe em ativos reais, em imóveis de fato, e também títulos de crédito voltado para o setor imobiliário, como o CRI, a LCI e a LH. A gestão dele é ativa. Um pouquinho do histórico da Mérito Investimentos, é uma gestora independente focada em ativos imobiliários. Isso é interessante, sempre que você vê uma gestora que tem origem, raiz no setor imobiliário, isso é um ponto positivo. Ela possui mais de 10 anos de experiência e um patrimônio até pequeno, para perto de outras gestoras que a gente vê, 400 milhões de reais. Também é gestora do MFI 11 e esse fundo, que é um fundo de incorporação, ali par com o Tigar, que a gente já tem vídeo aqui no canal, ele teve uma polêmica lá em 2018, quando ele ficou 3 meses suspensos de negociações. A CVM aplicou essa sanção ao fundo, queria explicações, já que o modelo de investimento deles não estava bem explicado e até se assemelhava a uma pirâmide financeira. Posteriormente, o fundo conseguiu se explicar e o fluxo desse fundo voltou muito bem, até por sinal, e ele vem performando tranquilamente. A gestão dele é do Alexandre Despontin, é um cara que eu já vi algumas entrevistas, me parece uma pessoa bem serena, um cara tranquilo. Já vi ele falando inclusive dessa questão da suspensão do MFI 11. Um pouquinho do histórico do MFI, ele é bem recente, fez a IPO em 6 de julho de 2020 a R$100. O surgimento de fato desse fundo foi em novembro de 2019. Pico de cotação dele é R$183, lá em 30 de dezembro de 2020. E o vale de cotação dele no IPO. Então olha que interessante, esse fundo, desde que ele fez a IPO, ele não teve queda abaixo desse valor de R$100, Realmente é um fundo que vem performando muito bem. O preço atual dele de R$116,17. Total de emissões foram duas, a primeira lá no surgimento, onde foram alocadas 28 mil cotas a R$100 e depois uma segunda com um lançamento em bolsa. E essa segunda emissão ela foi uma oferta 400 que visava captar até R$200 milhões. Foram oferecidas 2 milhões de cotas a R$100, mais R$4,50 de taxa de ingresso, que a gente vê geralmente nos fundos como taxa de distribuição. São aqueles valores destinados ali para a própria oferta, que deu um percentual aí de 4,5%, um pouquinho a mais do que a gente costuma ver, que fica em torno de 3,5%. Eu fiz questão de frisar esses pontos porque no MFI, um dos critérios ali para a sanção da suspensão do fundo foi realmente essa questão de taxa de ingresso. O fundo ali ele chegou a cobrar 20 a 30% de taxa de ingresso, valores muito elevados que chamou a atenção da CVM. Além disso, essa oferta ela foi feita naquele molde de alocação conforme períodos, então ela começou lá em julho de 2020, acabou só agora em dezembro de 2020 em 5 períodos. Essa até é uma característica da própria Mérito, que é fazer emissão em períodos de distribuição. Isso em tese facilita a alocação de recursos, porque o fundo ele não fica com um caixa enorme de uma vez ali, com toda a emissão de uma vez parada no caixa.
ele vai conseguindo os valores conforme anda a emissão e vai conseguindo alocar. Embora tão longa, a emissão não foi bem sucedida. Foram adquiridas apenas 257.173 cotas, entrando para o fundo 27,5 milhões de reais, né? Então o crescimento projetado desse fundo era de 814%, mas acabou ficando em apenas, né, 198%. Outro dado relativo a essa emissão é que parte das cotas foram subscritas naquele modelo de acordo com o sucesso da emissão. O que isso significa? O cotista, ele não compra irrestritamente a cota, ele subscreve, mas ele fica ali na dependência de como vai ser o sucesso da emissão para definir qual o real percentual de cotas que ele está integralizando. Isso acabou trazendo um problema para o fundo, que ele ficou com um valor muito grande a devolver, já que a emissão não foi tão bem sucedida. Até que no dia 8 de janeiro de 2021, o fundo anuncia que fez a devolução dos recursos aos cotistas aderentes àquele molde condicionado, que deu um total de 10 milhões de reais, valor bem alto. E aí um ponto interessante, a forma como o fundo contabilizou essa emissão com o patrimônio líquido dele e esses valores no caixa, que foi um pouquinho turbulenta. Primeiro eu preciso deixar claro que não tem uma inconformidade ou uma ilegalidade contábil, mas o comum é que o fundo poderia deixar esse valor no passivo e essas cotas condicionadas ao sucesso seriam ali descartadas e o valor devolvido sem atingir com tanta força o patrimônio líquido do fundo, que foi exatamente o que acabou acontecendo. Como o fundo foi colocando esses valores todos para dentro do patrimônio líquido, isso gerou uma certa confusão. Tanto que o anúncio, lá em 8 de janeiro de 2021, gerou um estresse no mercado, conforme a gente vai verificar no próximo gráfico de cotação. Tanto é verdade que a própria CVM requereu explicações do fundo numa oscilação atípica das vendas ali no book de ofertas do fundo, né? Veja o que aconteceu. O fundo vinha de 28 de dezembro até dia 8 de janeiro com uma oscilação aqui entre 40 e 50 negócios por dia. Até que em 11 de janeiro ele tem 136 negócios e no dia 12 109 negócios. E a gente vê que a cota ela oscilava ali entre 174 a 185 reais mais ou menos. Até que no dia 11 ela vem de 179 reais para 145 e depois no dia 12 ela acaba chegando a 121 reais. Então a gente vê que aquele anúncio realmente causou um certo burburinho no mercado. Quem o MFI 11 hoje? Se a gente pegar pelos sites especializados de fundos imobiliários, a gente vai ver essas informações. São 40 milhões de patrimônio líquido para um valor de mercado de 47 milhões e um total de 405.161 cotas. O problema é que esses dados estão distorcidos. Esses dados eles estão de acordo com o relatório gerencial de dezembro, mas na realidade o fundo ele fez um informe de perfil de como ficaram as cotas e o patrimônio líquido do fundo após a emissão e a devolução daqueles valores. Na atualidade, o fundo ele tem um patrimônio líquido de 30 milhões para um valor de mercado de 34 milhões, o que dá um PVP de 1,14 e o número de cotas dele é de 303.173 reais. Datacom desse fundo é o último dia útil do mês e a data de pagamento é o 10º dia útil subsequente. Taxas e rendimentos. A taxa desse fundo é de 1% do valor do patrimônio líquido, que envolve gestão e administração. E ele tem ainda uma taxa de performance de 20% do QCD, 100% do CDI. Então é uma taxa de performance um pouco salgada aí, né? Acaba tirando bastante da receita dos recursos do cotista e a gente vai ver isso em breve na DRE. O último rendimento dele foi de R$ 1,44, o que deu um dividend yield mensal de 1,24%. Dividend yield muito interessante. E aí se a gente olhar o acumulado de 12 meses, ele dá um dividend yield de 22,48%. E na verdade, esse dividend yield ele é um pouco distorcido. Por quê? O fundo, um pouquinho antes de ser listado, em junho, ele faz uma distribuição de R$16 por cota. Então, esse fundo, ele acaba tendo esse dividend yield muito distorcido, porque nos meses seguintes, ele já cai bastante essa distribuição para algo em torno de R$ 1,50, R$ 2,00 até R$ 3,00, mas aquela primeira distribuição distorce muito o valor, o que dificulta até para a gente ter uma certeza maior de como vai ser o futuro de rendimento nesse fundo. A política de investimento do MFI. O foco principal dele, cotas de outros fundos imobiliários e ações de empresas do setor imobiliário. Foco alternativo, títulos de crédito como CRI, LH, LCI, ativos de direitos reais imobiliários, então a propriedade de imóveis, FIP e FDIC. Aí a gente destrinchando essa política de investimentos, a gente tem a estratégia. A estratégia é
de alocação preponderante em cotas de fundos imobiliários com foco em rendimento e uma alocação complementar em ações do setor imobiliário, que é um foco no giro, no ganho de capital. E aí eu trouxe uma observação para vocês: as empresas que constam da carteira do fundo não precisam estar no índice IMOB. O índice IMOB é um índice de empresas do setor imobiliário, né? São voltadas ali para construção e também para gerenciamento de imóveis. E aí o próprio fundo traz um relatório gerencial como ele quer moldar essa estratégia dentro da carteira. 60 a 90% do patrimônio líquido vai estar em fundos imobiliários, principalmente focado em dividendos, com um foco complementar de ganho de capital. Já 40 a 10% do patrimônio líquido vai estar focado em ações, com um enfoque principal de ganho de capital, de giro, uma possível complementação em dividendos. Partindo agora para os highlights do relatório gerencial de dezembro, a gente sempre gosta de pegar esses dados. O comentário do gestor é sempre muito importante. Ele aponta aqui para a gente que nas ações imobiliárias, a valorização das ações incorporadoras contribuiu para o ganho de capital expressivo do fundo no mês de dezembro. Além disso, o investimento em empresas com fundamentos e desempenho histórico satisfatórios resultou no maior volume recebido de dividendos. Na parte de fundos imobiliários, apesar da alta no valor das cotas de shopping e também o crescimento em alguns setores de lajes, ele entende ainda que a situação é preocupante em razão da pandemia. Ele diz que foi aproveitada a valorização dos fundos de recebíveis, né, os fundos de papel e também os fundos de shopping, para a realização de vendas com ganho de capital. Por fim, ele explica para a gente que houve aumento na posição em ações dos setores logísticos e de incorporação, pois acredita que esses setores vão apresentar bons resultados operacionais. Então, para a gente entender o racional do momento do fundo, ele está alocando em setor logístico e setor de incorporação, que faz muito sentido, foram dois setores que sobressaíram na crise, que foram muito bem, e ele fez aqui a venda de shoppings recebíveis. Shoppings tiveram um aumento no final do ano, né? Até com uma expectativa do mês de dezembro aí, da volta dos shoppings, do maior consumo. E os fundos de papel, a gente viu que eles performaram realmente muito bem durante o ano todo. Composição do patrimônio líquido dele, alguns dados muito interessantes. Primeiro, ele tem 57%, segundo o relatório gerencial de dezembro, em renda fixa. O que isso significa? Ele explica aqui pra gente que o maior percentual em renda fixa é decorrente do valor em caixa a ser devolvido para os cotistas que não efetuaram a compra da segunda emissão na modalidade de recebimento total de cotas. Ou seja, quem fez aquela compra condicionada e acabou não atingindo o valor necessário, teve o recurso que foi alocado na emissão devolvido. Só para título de curiosidade para a gente aqui, em renda fixa, esse valor de 57% representa 23.330.000. Complementando isso, o caixa do relatório gerencial de novembro era de 1.911.000. Então, um aumento muito expressivo de novembro para dezembro em renda fixa. E aqui eu fiz algumas anotações na parte da carteira de ações e fundos imobiliários para a gente ter uma ideia de alguns conflitos dentro do fundo. Por exemplo, apesar dele ser um FOF, ele investe em outros FOFs. A gente vê aqui que tem 2% em fundos de fundos. Ele tem uma exposição em incorporação que também pode estar direcionada ao MFI 11, que é um fundo da mesma gestora, o MFI. A gente vê aqui 7,8% nesse setor. E por fim, ele tem aqui 0,3% em cemitério. Hoje a gente sabe que só tem o CARI 11, que é um fundo de cemitérios listado em bolsa e administrado pela Planner, que é exatamente a administradora do próprio MFI. Partindo para a DRE, olha que interessante, esse fundo ele teve uma performance muito acima da média em dezembro, né? Ele trouxe aqui de dividendos 114 mil reais, frente aos meses anteriores de 43 mil, 60 mil. E aí ele teve um rendimento muito grande também dentro de ações. As ações costumam fazer distribuição de dividendo às vezes 2 vezes ao ano, então dezembro foi um período muito bom. Ele recebeu aí quase 48 mil reais só de dividendo de ação. E além disso, o fundo aponta pra gente que conseguiu fazer muito giro de capital, especialmente aqui em ações, praticamente 470 mil reais para o fundo. Outra marcação que eu fiz aqui pra gente é do total de despesas. A gente vê que as despesas vão aumentando com o passar dos meses e faz sentido porque o fundo vai aumentando também o número de cotas com a alocação, mas aí ela chega a um valor muito expressivo aqui em dezembro pra gente, de quase 150 mil reais. Por que esse valor é tão grande? Porque tem os custos da própria emissão e também tem a questão da taxa de performance. Apesar dela ser apropriada contabilmente mês a mês, o resultado caixa, que é esse expresso na mini DRE, ele traz
o pagamento de uma vez só em dezembro, então por isso que fica um valor muito expressivo. Partindo agora para a carteira do fundo, é uma pena, infelizmente o fundo ele só traz a carteira trimestral, né? E aí ele tem a base de setembro de 2020, provavelmente no relatório agora referente a janeiro ele deve trazer a carteira que estava formatada em dezembro. Mas só para a gente ter uma ideia, ele tinha uma carteira aqui com 34 fundos imobiliários e 24 ações. No total aqui nos FIIs eram 14 fundos de papel, 1 de incorporação, 2 de varejo, 1 de logística, 6 shoppings, 1 híbrido, 6 lajes, 1 agro e 2 FOFs. Então, uma carteira realmente muito diversificada, bem interessante a carteira desse fundo. Das 10 maiores posições, 9 eram fundos de papel, que faz muito sentido, já que é um fundo focado em renda. Os fundos de papel, né, eles têm essa característica, para quem tem interesse mais em renda e menos, de repente, ganho patrimonial. Pensando agora no futuro do MFI, a gente sempre gosta de tratar desse ponto. Primeira coisa, o fundo tem um período muito curto, ele foi listado agora em julho de 2020, então ele tem uma base de cotistas muito baixa ainda e a liquidez também é precária. A gente sempre fala que para o cotista iniciante é interessante começar pelos maiores, porque você consegue mandar uma ordem de compra ou de venda e vê-las sendo executada com tranquilidade. Por ser um fundo pequeno, ele tem oscilações de preço muito grandes, né? Isso é bem comum nesse fundo. De repente ele está custando R$113, no outro dia ele está custando 119. Isso acontece bastante com fundos ilíquidos. Eu acho a tese desse fundo muito interessante. Cotas de outros fundos imobiliários, né, como um FOF e ações imobiliárias, me parece muito bacana, especialmente vindo de um gestor que está dentro do mercado imobiliário. Eu acho que consegue captar boas situações e até esse fundo vem performando bem, né? Vem trazendo dividendos muito interessantes. Algumas críticas que eu faço a esse fundo, eu acho que podia existir um relatório gerencial um pouco mais aprofundado, como o de outros FOFs, né? A gente tem alguns FOFs com relatórios bem interessantes e acho que ele podia trazer um guidance para a gente também de rendimento, pelo menos um range ali de onde ele espera que os rendimentos ficam, né? A gente sabe que os FOFs eles têm esses rendimentos meio erráticos, né? Mas pelo menos uma ideia para a gente poder até pensar numa entrada nesse fundo com mais tranquilidade. Acho também que a gestão precisa se provar. A parte contábil desse fundo não fica totalmente explicada, especialmente aquela questão toda que a gente tratou da emissão, que foi um pouco turbulento, até agora não está tão explicado, o que eu acho que acaba dificultando a tomada de decisão do investidor. Eu acho que a transparência, o contato com o cotista é muito importante, então fica esse ponto de alerta. Finalizando o nosso vídeo, antes de acabar, antes de falar aqui, para você ficar esperto, eu peço para você deixar o like, deixar o seu comentário. Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Espero que você conheça também o nosso Instagram, Vai Pelos Fundos. Considerando que esse fundo ele tem ações do mercado imobiliário, é muito importante você fazer um acompanhamento do IMOB, que é o índice de empresas do setor imobiliário. Outro ponto fundamental, você tem que acompanhar e conhecer o ciclo imobiliário. A gente sabe que o ciclo imobiliário ele tem 4 fases. Fase de recuperação, fase de expansão, fase de queda e sobreoferta e fase de recessão. Então você tem que ter pelo menos noção de que momento nós estamos no ciclo para poder entender se é um bom momento desse fundo estar mais alocado em fundos imobiliários, estar mais alocado em ações e também tomar suas próprias decisões de aplicação ou até saída do fundo. Eu trouxe aqui até pra gente um gráficozinho do IMOB e do IFIX, o IFIX em vermelho, o IMOB ele começou lá em 2009 e a gente vê como o ciclo imobiliário fica muito nítido nos dois gráficos. Até mais ou menos 2013 a gente vê que o setor imobiliário foi muito bem. Tanto que o IMOB ele vem, segue num platô aqui, mas segue muito bem, até nos níveis máximos dele aqui. E aí, a partir de 2013, ele começa uma queda grande, chega num vale aqui em 2016 e a gente sabe que esse realmente foi o momento mais crítico para o ciclo imobiliário, até que a partir de 2017, 2018 ele tem uma retomada. E a gente vê que em 2020 ele vinha atingindo dados muito relevantes, de muita expressão, até passando aqui da zona de resistência, né, do gráfico, mas aí vem a pandemia e ele acaba despencando aqui, mas a gente já percebe uma ótima retomada, o que de fato a gente percebe no cenário da economia real. A gente vê que a construção civil vem performando muito bem, a gente vê que o crédito imobiliário está facilitado, então parece ser um momento muito interessante, especialmente para o crédito residencial. Além disso, outro dado interessante é que tem 30 empresas voltadas para o setor imobiliário, né, entre construtoras, incorporadoras e empresas gerenciadoras de imóveis.
Então isso você deve ter uma noção e saber quais dessas empresas estão sempre na carteira do fundo. E um dado interessante, em 2020 foram 6 IPOs de incorporadoras e para 2021 já estão programados mais 8 entradas de incorporadoras na bolsa. Então a gente vê que essas empresas têm vindo para a bolsa buscando se capitalizar, buscando se aproveitar desse momento de aquecimento do mercado imobiliário para realmente produzir ainda mais, trazer mais imóveis, né? Então, muito interessante essa leitura, não só dos fundos imobiliários, mas também do mercado imobiliário e do ciclo imobiliário como um todo. Outro ponto que é interessante você perceber que tem empresas que são voltadas ali mais para o setor de baixa renda, como uma MRV, já outras são voltadas para segmentos de imóveis de luxo, como a EZTEC, o JHSF. Então, é interessante você ter esse conhecimento, ainda que muito superficial, basilar, mas para poder analisar essa carteira e entender, especialmente quando esse fundo tiver maior, quando ele tiver com um patrimônio grande, onde está mais alocado. Sócio, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima, se Deus quiser.